Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar início ao nosso módulo 3 do livro. Já acabamos nosso módulo 2, falamos sobre fotossíntese e quimiossíntese. Vamos agora fechar nosso módulo 2 e irmos para o nosso módulo 3, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o núcleo celular. Vamos lá? Vamos prosseguir. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o núcleo e suas partes. Gente, aqui eu trouxe a representação apenas do núcleo. Lembrando que o núcleo está dentro das células eucariontes. O que são células eucariontes? São as células que vão possuir esse envoltório chamado carioteca. A finalidade dessa carioteca aqui é delimitar o conteúdo interno do restante do citoplasma. Então, aqui a gente vai ter o conteúdo genético. Boa parte do seu DNA, boa parte do DNA da célula está dentro do núcleo, ok? Então, o núcleo é dividido em várias partes, tem vários componentes que vão formar esse núcleo, que é a carioteca, a cariolinfa, o nucleolo, a cromatina e os poros da carioteca. Então, a gente vai ver um pouquinho cada um desses temas e depois vamos prosseguir para falar um pouquinho também sobre os cromossomos, vamos entender melhor. Aqui eu trouxe a representação da carioteca, que seria essa membrana aqui. Então, é formada por poros. A carioteca ela é formada por uma dupla camada lipoproteica, formada de lipídios e proteínas. Então, uma camada aqui, ó, e a outra camada aqui. A sua constituição também tem formação aí como componente de vários poros, que vão auxiliar nessa troca seletiva. Então, esse transporte seletivo de substâncias. Então, algumas substâncias entram e saem do núcleo com essa facilidade, ok? Não se regenera quando lesada. Então, se o núcleo for afetado, se essa carioteca for lesada, rompida, não vai acontecer regeneração. Diferente da membrana celular, ok? Da nossa membrana externa. Lembrando que a carioteca, ela está próxima a uma outra organela, que é o retículo endoplasmático. Nesse caso aqui, o granuloso, a gente tem grande quantidade de ribossomos aderidos, então facilita essa síntese de substâncias, ok? Síntese proteica. A gente tem aqui os ribossomos representados por essas bolinhas aqui. Então, a carioteca, ela está fixa, boa parte dela, ao retículo endoplasmático. Desaparece durante a divisão celular. Então, quando a célula precisa se dividir, gente, muito interessante, essa carioteca ela se desfaz para que todos os cromossomos se alinhem na linha equatorial da célula, Então, tudo isso aqui desaparece e os cromossomos vão entrar em contato agora com o citoplasma. Bem interessante, isso a gente vai ver mais adiante, as formas de divisão celular. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cariolinfa, que é esse conteúdo interno aqui, ó, ok? Vamos entender também. Também chamada de nucleoplasma, carioplasma ou suco nuclear. Nada mais é do que um preenchimento do núcleo, onde ocorrem diversas reações químicas. Seu conteúdo aqui é formado por proteínas, água, ok? É bem simples aí em relação à cariolinfa. É como se fosse uma representação do citoplasma, ok, gente? É esse conteúdo que vai preencher aqui, cariolinfa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o nucleolo. Vamos entender um pouquinho o que seria essa estrutura marcada aqui no meio, esse pontinho mais escuro, que fica corado com mais facilidade. É um agregado de RNA, ribossômico e proteínas. Então, por isso forma essa massa mais visível ao microscópio, ok? Não há membrana envoltória. Então, essa massa, esse aglomerado de RNA ribossômico e proteínas, não vai existir uma membrana que proteja ele. Durante a divisão celular, o nucleolo também desorganiza-se. Por que ele desorganiza? Para que as duas células tenham também nucleolo. Depois vai acontecer a reorganização da célula após a divisão celular e o nucleolo das duas células precisam estar contidos, ok? Vamos lá para a próxima. Cromatina. Vamos falar um pouquinho sobre a cromatina. Em citologia, a cromatina é o complexo de DNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo.
celular nas células eucarióticas. Vamos lá entender isso aqui. A cromatina nada mais é do que o próprio DNA, que se espiraliza com auxílio de uma proteína chamada histona. Eu costumo dizer aos meus alunos, vou dizer para vocês também, que a cromatina, a histona é como se fosse um bob de cabelo, né? Como se fosse um babyliss. Então, ele vai auxiliar no enrolar do DNA, ok? Então, ó, a cromatina nada mais é do que o DNA com a proteína histona que vai formar esse aglomerado de DNA, ok? Nosso DNA, gente, nossa cromatina, ela pode ser muito espiralizada ou pouco espiralizada, ok? Quando ela está muito espiralizada, a gente vai chamar de, aqui, heterocromatina, ok? Aqui, ó, heterocromatina que está bem espiraladazinha, tá vendo? E a eucromatina, ela está mais descondensada. Pronto, aqui fica mais visível. Ó, eucromatina, a gente quase não vê espiralização, né? Ó, quase nada. E a heterocromatina bem espiralada. E eu vou chamar a atenção para vocês agora, ó. A heterocromatina é uma parte do DNA nosso inativo. Não vai existir a transcrição aí, ok? O que seria transcrição? Quando parte dessa estrutura do DNA é copiada. Ela é interpretada pelo nosso citoplasma para a produção de uma proteína. Então, a heterocromatina, por ser muito espiralizada aqui, perdão, muito espiralizada, ela é inativa. Não é possível que aconteça a transcrição. Já a eucromatina é onde se realiza a transcrição. Ela é um pouco mais descondensada, ok? Professora, como é que se consegue visualizar isso aqui? É possível visualizar essas estruturas assim? Elas assimilam mais o corante que é colocado para que seja possível visualizar o microscópio. Então, qual é a parte, qual é a estrutura mais visível após corada? A heterocromatina, por ser muito espiralizada, por ser muito próxima uma da outra, bem condensadinha, ela fica mais arroxeada, mais azulada, que ela assimila mais o corante, que é utilizado em laboratório para visualizar essas estruturas ao microscópio. Já a eucromatina, não, porque ela está menos condensada, é como se o fio fosse mais fino, por isso não é possível visualizar, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cromossomo. Lembrando que esse é nosso módulo 3 do livro e o cromossomo está lá na página 5, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o cromossomo. Aqui eu tenho uma representação bem simples, simplificada, até chegar à forma de cromossomo, ok? A gente tem a nossa fita de DNA, a gente já viu esse assunto. A nossa fita de DNA é formada por uma dupla hélice, onde eu tenho as bases nitrogenadas combinadas. Lembrando que a timina só vai fazer combinação com a adenina e vice-versa, isso em uma cadeia de DNA. E a citosina só vai fazer combinação com a guanina. Então, nosso DNA nada mais é do que essas combinações de bases nitrogenadas, ok? Quando essa fita de DNA começa a se condensar, isso vai acontecer para que a célula entre em processo de divisão celular, com auxílio da proteína histona, tá vendo aqui, ó, esse aglomerado, essas bolinhas aqui, são as histonas. Elas vão auxiliar no processo de condensação. E aí eu já vou chamar, ó, de cromatina, foi o que a gente viu agora. O que é a cromatina? Quando o DNA está com a proteína histona e vai começar a formar o que? A cromatina. Quando ela se condensa completamente, eu vou ter a fita de DNA condensada, que vou chamar de cromossomo, ok? Então, cromossomo é nosso DNA condensado com auxílio da proteína histona, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, os cromossomos são capazes de autoduplicar-se. Então, eles se duplicam para que aconteça a divisão celular. Então, a divisão celular vai acontecer porque o cromossomo se duplicou. Quando a gente vê esse X aqui representado, eu estou vendo o cromossomo duplicado. Nós temos uma fita dessa, ok? Quando ela está em duas, assim, ó, é porque aconteceu duplicação dela já. E essa célula ela vai se dividir, ok? Vamos adiante. Espero que estejam entendendo direitinho. Vamos ver agora as partes do cromossomo, ok?
a gente tem aqui essa região chamada centrômero, que é como se fosse uma constrição aqui, ó. É como se fosse um anel de ligação entre os braços. Professora, o próprio cromossomo sozinho vai ter um centrômero? Vai. Ele vai ter o seu centrômero. Quando a célula vai fazer o processo de divisão celular, esse centrômero ele fica bem visível aqui, ok? E aqui as estruturas que são os braços. Alinhamento dos cromossomos homólogos. A gente vai ver mais na frente o que seriam esses cromossomos homólogos. Mas nada mais é do que uma cópia, ok? Esse aqui que eu herdei do meu pai e esse aqui que eu herdei da minha mãe. São chamados de cromossomos homólogos porque possuem as mesmas características em relação ao tamanho da estrutura e o posicionamento do centrômero. Então, quando a gente herda, né, do pai e da mãe, é claro que do pai vai vir a partir dos espermatozoides e da mulher vai vir a partir dos ovócitos. Nós vamos herdar de cada um dos gametas metade da sua carga genética, ok? Então, eu vou chamar de cromossomos homólogos porque eles são semelhantes. Um que eu herdei do pai e um que eu herdei da mãe. Os cromossomos estão alinhados em pares, estão organizados em pares, como se fosse par de cromossomo 1, par de cromossomo 2. E esses pares, que são idênticos, a gente vai chamar de homólogos, ok? Não esqueça. Vamos lá. Aqui a gente tem, lá no livro de vocês, eu peguei esse recorte lá do livro de vocês, ok? Em relação aqui o posicionamento das cromatinas e como está o alinhamento aqui, ó, das cromátides irmãs, vamos entender melhor isso aqui. Eu vou fazer uma leitura lá do trechinho do livro de vocês para vocês entenderem melhor. No segundo parágrafo lá do livro de vocês, na segunda coluna, na página 5, tem o seguinte, no segundo parágrafo. Cada filamento de cromossomo duplicado chama-se cromátides. Então, quando eu tenho essa ligada a essa, uma foi duplicada a outra, eu vou chamar de cromátides ou cromátides irmãs, ok? Ai, professora, eu me confundi agora. Ó, cromossomos homólogos é quando esse cromossomo é semelhante a esse, ok? Quando é que eu vou chamar de cromátides irmãs? Essa é a cópia dessa, ok? Então, é o que eu tenho representado aqui. Essa daqui é a cópia dessa daqui. Houve uma duplicação. Um cromossomo desse aqui se duplicou e deu origem a um irmão idêntico a ela. Então, a gente vai chamar de cromátides irmãs, ok? Vamos lá. Como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui, ó, essa região chamada centrômero. Então, ó, cromátide se condensa e se transforma em cromossomo para que aconteça a divisão celular chamada mitose. É quando a célula vai gerar outra idêntica a ela em relação à quantidade de material genético. Então, uma célula com 46 cromossomos vai gerar outra com 46 cromossomos, ok? E aqui a gente tem as etapas falando cromatina intérfase. Esse é o processo de divisão celular, ok? Ela vai começar a se duplicar. Se duplicou, vai acontecer a junção dos centrômeros. Houve a junção dos centrômeros, eu tenho aqui as cromátides irmãs. Ela agora vai aumentar seu processo de condensação para que assim aconteça a mitose, ok? Vamos prosseguir. A gente vai ver agora as formas dos cromossomos em relação ao posicionamento do centrômero. Quais são as formas do cromossomo? Vai depender de onde o centrômero que está representado aqui em roxinho se posiciona. Quando o centrômero está alinhado no meio, eu vou chamar de metacêntrico, está na metade. Quando ele está um pouco superior ao centro, eu vou chamar de porque está em cima, submetacêntrico. Quando ele está bem mais acima, muito mais acima, acrocêntrico. E quando ele está na extremidade, telocêntrico. Ok? Bem simples, né, gente? Vamos lá. Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São aqueles um é idêntico ao outro. Como assim? Eles são separados. Idêntico, um eu herdei do pai e um eu herdei da mãe. Vou chamar de cromossomos homólogos. Cromátides irmãs. Após o processo de duplicação, eu tenho cópia do outro. Cópia, eu vou chamar de cromátides irmãs. Homólogos, porque eu herdei do pai e herdei da mãe, ok? Vamos lá, prosseguir. Vamos falar um pouquinho agora
sobre a diferença de células diploides e células haploides. Para facilitar, di quer dizer o quê? 2. Então, célula diploide tem dobro da carga genética. Como assim, professora? Eu tenho a carga genética duplicada do pai e da mãe, por exemplo, ok? Não é metade. Nós, humanos, por exemplo, temos quantos cromossomos? 46 no total, ou 23 pares. Essas células são diploides. Onde eu encontro células diploides? Em todo o nosso corpo, as células são diploides. Eu tenho aqui essa exceção que são os haploides, eu vou explicar já, ok? Então, células diploides têm toda a sua carga genética. Se, por exemplo, uma célula quer sofrer mitose, o que quer dizer? Ela vai se duplicar e a célula filha dela vai ser igual em carga genética. E eu tenho essa representação aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta que aqui, ó, esses cromossomos que eu estou mostrando aqui em pares, são os cromossomos homólogos. Um que eu herdei do meu pai, um que eu herdei da minha mãe. São homólogos. Veja como eles são parecidos. Um que eu herdei do meu pai e um que eu herdei da minha mãe. Homólogos. Então, eu tenho um par, 2 pares, 3 pares. Num total, temos quantos? 2, 4, 6. Eu vou chamar de diploide, porque eu tenho tanto a carga genética do meu pai, quanto a carga genética da minha mãe. Células diploide encontro onde? Em todas as células do nosso corpo. Tem umas exceções, ok? Em outras células a gente vai ter haploide, mas todo o nosso corpo é diploide. Professora, quando é que ela vai ser haploide? Quando ela tiver metade da carga genética. Aí não importa se esse é do meu pai ou da minha mãe, se esse é do meu pai ou da minha mãe, se esse é do meu pai ou da minha mãe. Não importa, eu só vou ter a metade, ok? E onde eu vou encontrar células haploides? Já que a senhora disse que diploide era em todas, mas eu disse que tinha algumas exceções, ok? Então, as células haploides vão ser encontradas nos gametas. E aqui eu trago a representação, ok? O espermatozoide não pode conter 46 cromossomos. Então, durante seu processo de formação, os espermatozoides vão carregar apenas metade da carga genética. Então, são células haploides. Então, vão ter somente 23 cromossomos. E no ovócito da mulher, vai ter também 23. Porque após a fecundação, o cromossomo homólogo desse aqui vai se alinhar ao cromossomo homólogo desse. Tipo, o cromossomo 1 do espermatozoide vai se alinhar ao cromossomo 1 do ovócito. E aí vai totalizar uma quantidade de quantos cromossomos? Se eu tinha 23 e 23, agora o indivíduo vai ser gerado com 46 cromossomos. Então, atenção. Células diploides vai ter toda a carga genética. Eu dei o exemplo aqui do ser humano, ok? A gente pode chamar isso também de 2Ns. O que é uma célula 2Ns? Tem o dobro da carga genética, por isso chamado de diploide, 2Ns. Haploide, metade. Onde é que eu vou ter? Onde é que eu vou encontrar células haploides? A gente vai encontrar células haploides em gametas, espermatozoides e ovócitos. Diploides em todo o nosso corpo. Se por acaso eu tirasse a célula da bochecha, fizesse uma raspagemzinha na bochecha, pegasse uma célula e quisesse olhar um microscópio, quantos de cromossomos eu ia achar ali? 46. Ah, eu vou fazer uma fertilização in vitro e pego o espermatozoide de um homem. Quantos cromossomos eu vou ter aqui no espermatozoide? Metade. Por quê? Porque essa célula é chamada de haploide. Após a fecundação, eu vou ter uma única célula diploide depois da fecundação. Aqui é só uma representação, gente, ó, para mostrar. Célula haploide vai ter um cromossomo, ok? Célula diploide vai ter cromossomos homólogos, um igual ao outro, ok? Um que eu herdei do pai ou que eu herdei da mãe, um que eu herdei do pai, um que eu herdei da mãe, e assim por diante, ok? Todo mundo entendeu essa parte? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, fala comigo lá no chatzinho da plataforma para que a gente tire essa dúvida. Porque aí, se vocês tiverem muita dúvida em relação a esse assunto, eu faço uma nova videoaula com outra forma de esclarecimento, ok? Vamos lá. A gente tem aqui como atividade para casa, para vocês, bem simples, lá o assunto do livro, né, que a gente viu do módulo 3. Eu esqueci de colocar aqui, ó, gente, mas é módulo 3, viu? Mas a gente já tá vendo o módulo 3. Espero que vocês não se atrapalhem aqui, módulo 3. Eita.
módulo 3 do livro de vocês. Aqui, módulo 3. E aí a página vai ser página 4 da atividade, página 5 e página 7. Então, atividade para vocês no módulo 3, falando aí sobre o núcleo e falando sobre os cromossomos, ok? Um cheiro para todos. Não esqueçam, se tiverem dúvida, comenta no chat que eu faço uma nova videoaula usando os mesmos conceitos, mas de uma outra forma, ok? Um cheiro para todos e até a próxima.